No ano de 1948, quando eu tive oportunidade de conhecer o médium Francisco Cândido Xavier, ele destacou-me com a imensa gentileza de ser seu hóspede na cidade de Pedro Leopoldo. Eu era então um jovem que havia abraçado a doutrina espírita com os rigores positivos que o espiritismo imprime naqueles que procuram solução para os desafios da existência planetária. Estando diante do extraordinário apóstolo, já venerável, pela sua contribuição ao desdobramento da doutrina codificada por Allan Kardec, desejava apresentar-lhe vários quesitos que faziam parte do meu canhenho de jovem necessitado de orientação. E entre esses estavam as perguntas sobre sexo, àquela época, um verdadeiro tabu. Chico Xavier estava publicando a série André Luiz. E a problemática do sexo, na década de 1940, 1950, era tão grave que o espírito Emmanuel, fazendo uma análise da obra No Mundo Maior, em que André Luiz narrava as conjunturas dolorosas do sexo no além-túmulo entre as entidades mais primitivas, resolveu-se por diminuir a intensidade das informações, porque então aqueles esclarecimentos que vinham do além-túmulo poderiam chocar as tradições e os costumes. Nessa obra, há uma página memorável de Venerando Espírito fazendo uma abordagem sobre sexo e apresentava os desvios sexuais e os tormentos da obsessão sexual, enquanto propunha terapias as mais valiosas. Todavia, aqueles eram ainda anos de ignorância, de tabus e de preconceitos. Podem os senhores imaginar a mente ansiosa de um jovem que, abraçando a mediunidade, desejava trilhar com segurança e com respeito os caminhos difíceis da exemplificação. No nosso primeiro encontro, no dia seguinte, estando na sua casa, enquanto nos servia o almoço, muito generosamente, Chico Xavier, talvez captando-me o pensamento, sorriu jovial e já maduro. Naquela época ele contava 38 anos. Ele disse que era um dos grandes enigmas que a humanidade teria que decifrar à luz da psicologia iluminada pela ciência espírita. Que a conduta sexual, não menos grave do que hoje, porém oculta e sob impositivos cruéis da intolerância, iria receber no futuro uma segura orientação da ciência no que dizia respeito aos desvios de conduta e aos problemas que aturdiam as criaturas humanas. Mudou de assunto e deixou-nos a mim e a mais outros 4 amigos que almoçávamos com as mesmas interrogações em silêncio. Quando saímos da mesa, ele e eu, e nos dirigíamos à sua residência, no lado oposto à da sua irmã,
onde almoçávamos. Havia uma laranjeira formosa no quintal, estourando de flores alvinetentes e perfumadas. Então, Chico Xavier estendeu o braço a uma haste e colheu um pequeno buquê das flores de laranja. Olhou para aquele buquê alvo e para mim e disse-me: André Luiz está informando-me que tudo em a natureza é sexo. A raiz da árvore que penetra o seio generoso da terra realiza uma função sexual. A planta, suas flores, sua folhagem e seus frutos são a bênção dessa comunhão. E começou a falar a respeito da responsabilidade que a inteligência tem em relação ao sexo, que o ser consciente deve manter para preservar-se das perturbações psicológicas, fisiológicas e espirituais de uma conduta sexual desregrada ou inconveniente. E procurando demonstrar que o preconceito que graçava não recebia aplauso do mundo espiritual, ele referiu-se que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 14, já se referia: e uma coisa só é imunda para quem tem a mente imunda. Para esse é imunda. Fez uma pausa e elucidou. O apóstolo Paulo referia-se aos prejuízos morais e preconceitos dos fariseus, nas suas exigências formalísticas em torno da conduta da pessoa diante dos alimentos, que era considerado uma atitude imunda sentar-se à mesa sem obedecer à prescrição da higiene, que no código israelita gozava de caráter religioso. Por extensão, disse ele, André Luiz aduz que nas nossas atividades sexuais a imundície não está no conúbio do sexo, mas no comportamento da nossa mente. A nossa conversação prolongou-se por algumas horas e eu bebi na taça cristalina da sua experiência e da sua sabedoria as melhores diretrizes para uma vida saudável à luz da doutrina espírita que esposo. Na conversação, ele narrou-me que quando mais jovem, sendo alguém portador de uma energia muito poderosa, já que viera equipado de recursos para o exercício da mediunidade, mas não estava no seu programa uma união matrimonial, porquanto todo o tempo disponível ele deveria canalizar para as atividades da família universal. Ele começou, logo após a adolescência, a experimentar as constrições impostas ao organismo pela libido sexual. E não sabendo como proceder, nos recuados anos 20 e 30, ele saía pelos bosques da região de Pedro Leopoldo para caminhar, queimar as energias, até chegar à exaustão, para dessa maneira liberar-se do excesso de vitalidade, das forças genésicas que então produziam de alguma forma o estímulo das suprarrenais com as suas descargas de adrenalina na corrente sanguínea. Certa ocasião,
A sua mente começou a pensar na necessidade de uma companhia. E porque sabia não estar no seu esquema o consórcio matrimonial dentro das leis éticas e das determinações evangélicas, ele perguntou a Emmanuel qual seria a sua conduta. E o benfeitor, depois de ouvir-lhe a justa interrogação, contou-lhe uma parábola. Narrou-lhe que havia um rei que morava em um país onde tudo era abundante e a fartura desdobrava-se em rios de generosidade para todos os seus habitantes. Passaram-se os anos, os habitantes multiplicaram-se, a produção de recursos começou a diminuir e em breve alastrou-se a fome. Nas regiões periféricas do reino, a fome começou a ceifar algumas vidas. Então, um ministro, que era muito vigilante, falou à sua majestade: o povo tem fome. E como o estômago não tem moral, nem ética, estamos diante de um grave momento da governança neste reino. O rei, porém, que estava muito bem nutrido, a sua era uma mesa com uma refeição opípara, rica de acepipes variados, não deu a importância devida. Mais tarde, a fome adentrou-se pela cidade e o rei, receando problemas mais graves, mandou ampliar os celeiros e fez grandes reservas de alimentos para os exércitos, porque temia que povos vizinhos, invariavelmente adversários que lhe ameaçavam a soberania, pudessem investir contra um reino debilitado pela fome. Pelo menos o exército estaria em condições de defender a população. Mas o cerco dos esfaimados fez-se cada dia mais vigoroso, chegando a ameaçar a estabilidade da coroa. O sábio ministro sugeria ao rei que tomasse providências, que encaminhasse parte das reservas dos soldados para o povo. Afinal, um povo bem atendido é um voluntário soldado do bem. Mas o rei obstinadamente negava. Até que certo dia, enquanto fazia refeição, uma pedra atravessou a vidraça da porta e caiu sobre a mesa farta. O rei assustou-se e o ministro lhe disse: estamos sitiados. O povo esfaimado cercou a casa palaciana. E nesse estado de ira e de necessidade, vai invadir o palácio e provavelmente o povo em angústia irá ceifar a vida do seu rei, que não se está preocupando com a sua miséria. O rei começou a ouvir a gritaria, as palavras agressivas, as ameaças. E então perguntou ao ministro o que fazer, se é que ainda posso fazer alguma coisa. O ministro reflexionou um pouco e disse: pois não. Aproxime-se da sacada, fale à multidão. E o rei, temerário pela consciência de culpa e temeroso, disse: mas eu não teria coragem. Eles apedrejar-me-ão. E claro, eu poderei ter a minha vida ceifada com um tiro ou uma paulada de algum mais intempestivo. É o risco que Sua Majestade deve correr em decorrência da sua negligência. Eu adverti a Sua Majestade desde há muito, mas a sua obstinação não permitiu que houvesse equilíbrio nem paz. A única alternativa é esta. Uma nova pedra agora varou a vidraça da janela e caiu próxima ao rei.
Ele encorajou-se, mandou que alguns dos áulicos tocassem os clarins para acalmarem a massa, e apareceu diante da sacada. A gritaria foi em frene. O povo desesperado vaiou demoradamente. Mas ele permaneceu impertérrito, olhando a multidão, até que alguém disse, pelo menos, deixemo-lo falar. Parece que ele tem alguma coisa a dizer. Demos-lhe a chance que ele nos negou. E no silêncio que se fez natural, ele começou a explicar. Não creiam os meus súditos que a tarefa de um rei seja tão simples. Administrar um reino é um desafio à sabedoria. Não suponham que é muito fácil a vida de um rei. Além dos deveres administrativos, ele tem também os seus compromissos pessoais. Das lutas diplomáticas que deve travar com outros países co-irmãos ou adversários, ele também tem em si próprio muitos conflitos para equacionar. Talvez o meu povo inveje a mesa farta, mas por certo não invejará as minhas noites de insônia, as minhas dificuldades para conciliar o sono, quando vejo a seca atormentar as terras do meu país, que são aráveis, e a ausência de grãos ameaçar-nos a vida. E falou a verdade, falou com lealdade, despiu-se daquela aparência de um ser arquipoderoso. Então, no meio da multidão, alguém disse, pobre do rei. Ele não é tão feliz quanto eu imaginava. E outrem, se é possível, ajudemos o nosso rei. E mais alguém, demos-lhe oportunidade de governar-nos com sabedoria. Demos-nos as mãos e perguntemos ao nosso rei o que é que deveremos fazer. E ele, nos dias que se seguiram, estabeleceu com um dos seus ministros um programa de trabalho, de atendimento às misérias e necessidades. E aquela força desorganizada que conspirava contra a sua vida, passou a trabalhar pela felicidade dele e do seu reino. Emmanuel encerrava aqui a sua história. E Chico me disse, ao concluí-la, o benfeitor olhou-me e afirmou-me, aí está a minha resposta. E com a sua natural bonomia e simplicidade, Chico Xavier interrogou, esclarecendo, não entendi nada. O que tem isso a ver com os meus conflitos sexuais? E Emmanuel redarguiu, tu eras o rei feliz, neste reino glorioso que é o corpo, enquanto eram tuas as forças juvenis, e ele se autossatisfazia pela troca, pela permuta de energias, e a mitose celular dava-se, enriquecida pelo fluido vital que caracteriza a tua existência, tudo marchava muito bem. Chegou, no entanto, o momento em que as glândulas endócrinas, encarregadas da aparelhagem genital, começaram a pedir às glândulas seminais substâncias para o seu equilíbrio hormonal. E em breve, várias células, pela tua negativa de oferecer-lhes intercâmbio de hormônios físicos e psíquicos, começaram a experimentar carência. À semelhança do rei, buscaste refúgio na intimidade palaciana do teu cérebro e deixaste o corpo entregue à fome das funções fisiológicas
e as necessidades da sua própria organização. Chega o momento em que sitiam-te a casa mental e gritam-te: estamos com fome e não queremos saber quais são os seus planos a nosso respeito. Só há uma alternativa: ou dá-lhes alimentação que reservas para o teu futuro, para os teus ideais, para defender-te da agressão do mal, os adversários dos países vizinhos dos teus dias transatos, ou vens à sacada da consciência para uma conversa franca. É necessário que cerres os olhos, que mergulhes no teu mundo, na área do subconsciente, e dialogues com as tuas células. Que lhes diga: o que é que vocês estão pensando? Eu sou um rei carente. A minha célula de residência sofre a carência de vitalidade. Ajudem-me. Eu tenho algo que fazer e não realizarei sozinho. Se a sua fome sitiar os meus sentimentos mais elevados, socorram-me. Eu sou um rei porque alguém um dia destacou-me um ancestral para governar o reino em que me encontro. A divindade deu-me esse corpo que não é meu. É um traje do qual eu sou um mordomo, porque não o posso utilizar conforme gostaria. Agora mesmo dependo dele, que não depende de mim. E necessito que vocês me ajudem. E falou-lhe. Então Chico Xavier concluiu, com os olhos banhados de lágrimas: naquela noite eu fiz silêncio interior. Procurei o refúgio da oração. Olhei o meu corpo com a visão interior. Era um reino. Quantos súditos? 70 trilhões de células. Quantas vias de acesso aos departamentos mais variados? 150 a 180 mil quilômetros de veias, vasos, artérias para a circulação. Departamentos de alta significação, como a bomba cardíaca, que trabalha sem cessar desde a concepção. E então eu fui encontrando as diversas províncias do meu reino. E uma onda de ternura imensa tomou-me todo, do coração ao cérebro, do cérebro aos pés. E eu, procurando entender esse mecanismo da máquina celular, imaginei cada célula como sendo uma consciência individual, formando a consciência coletiva do corpo, e a minha individualidade formando a consciência geral do cosmos. E debruçado na sacada do meu cérebro, eu disse: ajudem-me. Eu não lhes posso dar, por enquanto, o pão que vocês me pedem, mas eu lhes posso dar um outro tipo de alimento que eu tenho para dar. Se vocês estão necessitadas de expansão e desejam multiplicar-se nesse mecanismo da sessiparidade ininterrupta e precisam de energia e de vibração, eu estou disposto a colaborar para que vocês, a seu turno, colaborem comigo. E abandonando os excessos na corrente sanguínea, ela suba, irrigue o meu cérebro, todos os capilares, todos os escaninhos, abrindo campo infinito para a superconsciência, a fim de eu poder elaborar na psicografia, que é o meu compromisso com a vida. Então eu peço ao meu departamento genésico
que libere as suas energias excessivas e que as minhas glândulas transformem essas energias em forças para a resistência física nas atividades da mediunidade com Jesus. E assim que eu terminei a minha súplica, ungida de ternura e de amor pelas minhas células, eu senti que houve uma movimentação no aparelho genésico. Uma onda de calor subiu-me, incendiou meu cérebro, e eu pude entrar no estado de êxtase. E a partir de então, sempre que me advém o cansaço, quando um desgosto qualquer, um problema desafiador me perturba, eu faço silêncio interior e digo: gente, estou com fome. Sitiado no meu castelo, também eu tenho fome. Ajudem-me a vencer os adversários do passado e a construir a nossa felicidade para o futuro. E as células que estão em incessante multiplicação, sempre banhadas por uma tépida água levemente salgada, emitem ondas que me revitalizam e posso trabalhar ininterruptamente até 10 horas na mediunidade, comparada das funções fisiológicas que se aquietam para o ministério do serviço. Tudo que está no universo, terminou ele, são trocas. Nada se perde, nada se cria de novo, Lavoisier. Tudo se transforma. Nem castração, nem libertinagem, nem punição ao organismo, nem liberação total para nos levar ao desequilíbrio. Aprendi então, desde aquele recuado dia do mês de março de 1948, a conversar com o meu povo no reino que a divindade me colocou para o trânsito carnal, nas atividades que hei abraçado, quando as forças parecem diminuídas, ou quando os prejuízos normais da existência me afetam. Eu procuro buscar, nesse depósito de energias em reserva, energias guardadas para as minhas defesas do futuro, resistências para as necessidades do presente. E digo-lhes: ajudem-me. Este é um reino de aparência. Eu sou rei de coisa nenhuma. Ajudem-me. Vamos transubstanciar o conteúdo energético na sua finalidade, derivando para a criação, para a reprodução, para a construção, pois que essa é a finalidade genésica: procriar, construir, reconstruir, vitalizar. Não necessariamente em outras formas biológicas, mas especificamente em formas de ideais, que são criações da vida e da divindade através de nós. Foi Emmanuel quem escreveu: fala a criatura ao Criador através da oração. Responde o Criador à criatura através da inspiração. Atende o Criador a uma outra criatura através daquela que se lhe faz intermediária. Do grande desafio sexual, poderemos manter muita saúde se disciplinarmos a nossa mente, como em qualquer setor de natureza fisiológica.
Podemos disciplinar o nosso organismo para estabelecer horários para as suas funções, com equilíbrio, com harmonia, porque a função genésica deve ser disparatada e pode permitir-se o direito de estar ao alcance do nosso desequilíbrio. Não é a função, é o rei que a comanda, do cérebro para as glândulas genésicas. É necessário que aprendamos a descer do cérebro do nosso pedestal, de pessoas poderosas que negamos, ou de pessoas frívolas que liberamos. A fonte, muito visitada pelo balde, cujo minadouro tem um poder relativo de produção, termina secando as suas águas. É necessário, portanto, que chuva generosa caia na superfície da terra, para que, absorvida pelo solo, traga as nascentes que minam na fonte, a água necessária para que ela possa atingir a borda. Então, em nossa vida de relação, tudo é sexo, porque tudo é sexualidade. Mas se nós convertermos a forma de expressar a sexualidade em ondas de ternura, com muita propriedade, o sociólogo e ex-sacerdote Leonardo Boff teve ensejo de dizer que ternura é uma palavra que está saindo dos nossos vocabulários. Temos impulsos, desejos, ansiedades e poucos momentos de ternura. As pessoas que se enamoram não têm tempo de ternura. Chegam, ficam, saem e não levam nada, nem o nome. E continuam vazios. E a ternura? Aonde está a fonte generosa dos vínculos? O ser humano é, por ascendência, animal gregário. Ele tem necessidade de outro ser humano. E quando não é assim, ele tem um distúrbio profundo de alienação esquizofrênica. O indivíduo normal, definimos-lo, é aquele que é capaz de amar também a outrem. E esse amor a outrem não pode ser um amor apenas sexual, porque é desejo do nosso quimismo cerebral. O amor terá que ser um sentimento profundo, no qual esteja em curso também o relacionamento sexual, como consequência, não como objetivo essencial. Porque logo depois de realizado, ele perde em toto o significado. E o vazio existencial toma conta do indivíduo. Ele parte para as experiências da alucinação. E quanto mais foge, mais se leva atormentado e infeliz.